Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso para reflexão, meditação sobre o Evangelho, a palavra de nosso Deus, neste sábado, dia 22 de novembro de 2025. Hoje a igreja se lembra de Santa Cecília, padroeira de todos os músicos. Santa Cecília foi alguém que viveu uma vida dedicada a Deus, consagrou-se ao Senhor e foi martirizada. Quando ela foi martirizada, ela morreu entoando louvores ao Senhor, por isso é considerada padroeira dos músicos. Para mim, hoje também é um dia cheio de significado, porque é o aniversário da minha irmã Silvia. Muita alegria, se Deus quiser estarei lá logo mais para poder dar um abraço nela e dizer para ela que eu desejo para ela um feliz aniversário, que ela sinta muito a graça de Deus no coração. E Silvia, eu amo você, minha irmã querida, mais tarde aí estaremos juntos, vamos aí cantar os parabéns, e comemorar mais um ano da sua vida, que você possa sentir muito a graça de Deus. Mas convido a todos para que possamos ficar ligadinhos aí nos próximos cerca de 5 minutos, em que nós vamos refletir sobre o trecho que é tirado do livro de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui, apesar do costume lá daquela região, se uma mulher ficasse viúva, o cunhado deveria casar com ela. Para nós, na nossa maneira de viver hoje em dia, isso é uma situação muito esquisita, Não conseguimos entender isso muito bem, ou nos conformarmos, ou aceitarmos isso muito bem. Mas era um costume lá do tempo de Jesus, e na verdade a pergunta aqui que os saduceus dirigem a Jesus é para saber se alguém foi casado mais de uma vez nesta vida, porque se tornou viúvo, quando chegar no céu, quem vai ser? O companheiro ou a companheira. E Jesus explica que no céu não haverá essas questões, essas ligações de casamento, de parentesco, seremos todos irmãos. Lá estaremos diante de Deus, nosso Pai, e não haverá essas ligações aí mais. É claro, o amor que nós vivemos aqui com os nossos parentes, amigos, isso permanece, Mas seremos todos irmãos diante de nosso Deus, o que é muito bonito, Agora, aqui, Jesus fala um argumento para os saduceus que não acreditavam na ressurreição, ou seja, eles pensavam que morreu, acabou, Que o próprio Deus fala na sarça ardente, lá na manifestação, que é o Deus de Abraão, Isaque, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus em quem nós acreditamos e que eles acreditavam não era um Deus de mortos, era um Deus de vivos. Então, se Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que já passaram pela morte e estão aí caminhando para a ressurreição, significa que há ressurreição. Uma argumentação que Jesus fez, baseada na Escritura e da qual os saduceus não podiam discordar. Então que nós possamos acolher esta verdade de fé que nós acreditamos, que há um depois da morte, há a ressurreição para a vida eterna que nós esperamos e queremos fazer parte, se Deus quiser. Peço a Deus na intercessão de Santa Cecília, que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E renovo o convite de todos os dias, se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição lá no meu canal no YouTube,
também nas minhas páginas do Facebook, no Instagram da nossa Diocese de Divinópolis e no programa Gotas de Amor TV dos meus amigos lá de Pará de Minas, o Renato e a Renata, que estão lá no Instagram ou no YouTube. E logo mais, a partir das 3 horas da tarde, já entra a reflexão aí da festa do Cristo Rei. Eu espero você. Até lá.